Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Ateliê Maria Ju e a essa semana do especial Dia das Mães. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a G Correia, professora de costura criativa. Estou toda semana aqui no canal trazendo muito conteúdo para vocês e essa semana em especial estou trazendo peças voltadas para o Dia das Mães. E a peça de hoje é esse porta-joias aqui. Olha que coisa mais linda. É um porta-joias para viagem, mas é claro que se sua cliente quiser usar para organizar aí o guarda-roupa, organizar a gaveta, colocar, né, as joias, as bijuterias aqui dentro, tudo arrumadinha, é claro que ela pode usar também. Mas a gente dá como sugestão aí para viagens, porque ele é bem compacto, olha só, ele é pequenininho. Cabe aí em qualquer bolsa, em qualquer mala e tem, né, surpresa aqui dentro. Olha só que coisa mais linda com essa necessaire aqui acoplada nele. Então tem aqui as repartições para vocês colocarem, né, as bijuterias, as joias, tudo separadinho, organizadinho. Tem aqui essa parte para colocar as correntes, então você prende as correntes aqui em cima nessa alcinha, coloca dentro do bolsinho, assim uma não vai embolar com a outra. E você pode colocar dentro da bolsa, que nada vai ficar bagunçado, vai ficar tudo certinho no seu lugar. Além disso, tem a necessaire aqui que você pode colocar as pulseiras maiores, brincos grandes que cabem aqui dentro, ou ainda você pode colocar roupa íntima, pode colocar calcinha, sutiã, biquíni, essas coisas aqui dentro e você coloca tudo, ó, dentro de uma peça só. Olha aí que ideia mais legal, não tem aí mulher que não vai gostar de uma peça como essa, e é essa a intenção, é trazer peças, né, que tenham um custo baixo, né, que gastem poucos materiais e que vocês tenham um lucro maior, porque o que vai dar a qualidade da sua peça, da sua necessaire, é realmente o seu talento aí, as suas mãozinhas. Os materiais você já sabe, encontra no site, vou deixar aqui para vocês o site lojamariaju.com.br, tem várias opções de sintético, tem zíper, tem cursores, então vai lá dar uma olhadinha para vocês adquirirem o material. Eu sempre deixo na descrição do vídeo, depois das medidas, tem lá os materiais utilizados. Então você não precisa necessariamente fazer do mesmo material que eu estou fazendo. Você pode fazer com outras opções. Então fica aí sempre na descrição do vídeo lá embaixo, dá uma olhadinha que tem a sugestão de materiais e qual foi o material utilizado para fazer, no caso, essa aula aqui. Antes de começar o passo a passo, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem o like e, se possível, ativa o sininho das notificações, porque se você é novo por aqui, já viu que tem muito conteúdo bom, tem peça aí toda semana, dá para você montar o seu ateliê aí e principalmente são peças aulas muito bem explicadas e que você vai conseguir fazer. Então agora sim, vamos para o passo a passo dessa maravilhosa aqui. Eu vou começar então fazendo a parte do porta-joias, tá? Então aqui é o forro do meu porta-joias, vou deixar ele aqui separadinho. Eu tenho aqui as duas tiras de sintético para fazer o porta-brinco. Então, o que que eu fiz? Eu cortei, passei cola de contato e vou colar aqui uma na outra. Vocês vão ver que uma tá cortada um pouco maior do que a outra. Eu gosto de fazer assim porque eu prefiro, ó, porque daí eu alinho um lado só, colo, olha só, eu colo. E depois eu venho aqui e só tiro essa rebarba acertando. Então, olha só, colei aqui, tá bem coladinho. E agora eu vou cortar aqui, acertando essa rebarbinha, daí fica os dois lados iguaizinhos. E aí, o que que eu vou fazer com essa tira aqui, que é o porta-brinco? Vou pegar um furador e eu vou fazer os furinhos aqui em pares, que é para poder colocar o brinco com a tarraxa atrás. Então, eu pego um furador, aí você vê o que que você tem aí pra fazer esses furinhos e faço parzinhos, ó, deixando um espaço que é pra poder colocar os brincos aqui. Aqui, pra ficar bem coladinho, eu pego uma lata de spray e aí eu passo aqui assim, pra tirar qualquer bolha que tenha ficado, qualquer parte aí que não tenha aderido muito bem a cola. Então, eu passo aqui, nada muito apertado, não precisa ficar fazendo muita força, é só pra colar direitinho aqui as duas partes, tá?
Bom, então eu costurei aqui a beiradinha, tá colado, mas mesmo assim, passa uma costura pra ficar bem acabado. E fiz os furinhos, como eu tinha falado já pra vocês. Vou deixar aqui separadinho. Eu vou pegar a tira aqui de cetim dublado, que é o que eu tô usando pra forro, referente ao porta-anel. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, direito com direito. E vou passar a costura aqui na beira. E eu costurei aqui, então, o porta-anel. Ó, passei uma costura aqui no avesso. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui assim. Ó, vou deixar essa costura aqui no meio. E vou costurar aqui, ó, somente uma das pontas. Essa aqui deixa aberta. Mas nessa posição aqui. Porque eu quero que essa costura, ela fique no meio e não na ponta. Então, vou costurar agora aqui. E ficou assim, costurada, a outra ponta está aberta. Agora, a gente vai entrar com essa ponta aqui pra dentro, ó. Entra. E vamos desvirar. Tô usando aqui uma chave de fenda. Olha só. Bem simples de desvirar. E vou encher agora esse porta-anel aqui. Você pode usar a fibra, né, aquela manta acrílica, a fibra, espuma, o que você tiver aí. Então, eu vou agora encher aqui, ó, por aqui. Aqui não tem segredo, só ir colocando a fibra ou a manta acrílica, o que você tiver. Vai colocando, deixa bem cheinho. Essa medida aqui é uma sugestão para vocês, tá? Então, vocês façam aí, depois vocês experimentem, colocam um anel, vê se tá na medida que vocês desejam. Não faz muito grande, porque senão, às vezes, né, na hora que vai colocar o anel pode ser mais fininho, né? O dedo da cliente pode ser mais fininho, e aí vai ficar muito apertado isso daqui pra colocar. Então, faz aí uma média, que é o que eu fiz. Ficou bem cheinho. A minha costura tá aqui na parte de trás, olha só. E aqui eu preciso que fique sem o recheio aí que vocês forem colocar. Aqui precisa ficar sem, e aqui também no comecinho, tá? Porque aqui a gente também vai ter que costurar lá no forro. E aqui eu vou colocar um lado do meu botão de pressão. O botão Ritas, vou colocar ele aqui nessa pontinha. Ficou assim, então, já com o botãozinho, um lado do botão colocado, tá aqui. Vou reservar e vou fazer agora o bolsinho de plástico. Então, eu peguei aqui o meu zíper, já passei o cursor. Vou pegar dois pedacinhos de sintético e eu peguei 2 pedacinhos de bagum, porque não queremos acumular camadas, né? Então, o que que eu vou fazer? Vou colocar aqui, ó, na pontinha dele, ó, direito com direito, e aqui avesso com o direito. E vou passar aqui, ó, vou colocar aqui assim, e vou passar uma costura aqui, ó, tá vendo? Deixando uma beiradinha do zíper aqui pra fora, e passo uma costura. Não esquece que o cursor tem que estar passado aqui. Então, aqui é só costurar, retrocesso no início e no final. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou virar os dois aqui pra fora, ó. E vou passar uma costurinha aqui, rebatendo. Vinco bem. E passo uma costura. Isso aqui é só pra dar acabamento no zíper, pra ele não ficar direto ali na peça. Pronto. Faço a mesma coisa agora deste lado aqui. Coloco o acabamento direito com direito, avesso com direito, e passo a costura aqui desse lado, viro e rebato. Agora, eu vou pegar meu plástico, olha só, o zíper ficou assim, com acabamento nas duas pontas. Vou pegar meu plástico, vou fazer um viradinho aqui. Esse plástico aqui, ele é o ponto 40, mas você pode usar um mais fino, pode usar ponto 30, até ponto 20, para esse rebater. Pode também, mas o plástico eu gosto de fazer assim. Eu dobro e já costuro de uma vez ele aqui. Assim, ó. Retrocesso no início. Olha só, eu vou dobrando
Se você estiver usando um plástico mais fino, é até mais fácil que ele vinca melhor. Mas esse aqui dá também. O meu cursor, ó, ele tá fechando pra cima, tá vendo? Ele tá abrindo pra baixo e fechando pra cima, porque é assim que eu quero que fique na minha peça, tá? Então, eu dobro, dou uma leve esticadinha aqui no meu zíper. Minha máquina tá no ponto 4, mas pode colocar também no 4,5. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou virar aqui e vou cortar esse excesso aqui, deste lado aqui também, deixa ele alinhado aqui com o zíper. Olha como é que fica. Agora, a gente vai cortar esse lado aqui. Bom, aqui a minha câmera não gravou, mas eu vou explicar o que foi que eu fiz. Eu marquei 3 centímetros aqui de distância da borda pra dentro, e aí eu costurei o porta-brinco, ó, passei uma costura em cima e uma costura embaixo. Se você quiser que ele fique solto, aqui na parte de baixo você pode colocar botão. Aí, colocar o brinco aqui tranquilamente com a tarraxinha aqui atrás, dá tudo certinho. Então, eu já coloquei o porta-brinco. Aí, eu vou colocar, você pode costurar ele direto aqui, e aí colocar uma tirinha de sintético para dar acabamento, ou você pode dobrar, assim como nós fizemos aqui. A mesma coisa desse lado. Vou costurar aqui o zíper e vou colocar uma tirinha para o acabamento. Eu vou só dobrar, ó, vou dobrar, vou colocar ele aqui e vou costurar esse bolso aqui. Este lado, aí sim eu tenho que dar acabamento, tá? Esse lado eu vou colocar, vou passar a costura aqui e vou pôr a tirinha de acabamento aqui de sintético pra, né, dar. Aqui, então, eu dobro do mesmo jeito que eu fiz na hora de colocar ali o zíper. Dobro o meu porta-brinco. Então, não precisa nem colocar uma fita crepe, nada disso. É só alinhar de acordo aí com o seu porta-brinco. Mas aí, como eu disse, esse aqui... Ó. Mas tem que fazer com bastante cuidado, alinhar bem, pra não ficar torto, tá? É aqui, ó, bem simples. Agora, vou costurar este outro lado aqui. Por isso que vai sobrar em alguns lados aí, mas depois na hora de colocar o... Ó, então aqui eu costurei e coloquei essa tirinha para dar o acabamento aqui. O importante também, gente, é que essa parte de cá, ela fique até a metade, tá? Tá vendo só? O nosso zíper, ele vai ficar aqui. Porque isso aqui vai ser a tampa da necessaire. Então, eu não posso deixar esse zíper muito pra... Tá? Então, ele vai ficar aqui assim, ó, na metade. Então, ele fica desse jeito na hora que a gente for fechar a necessaire, tá? Na hora que a gente for montar ela toda. Agora, eu vou colocar o porta-anel, tá? Você pode colocar aqui, ó, com o botãozinho pra cima, com o botãozinho pra baixo. Eu vou colocar com o botão pra baixo. Deixo também uma certa distância aqui, mais ou menos uns 3 centímetros, tá? Porque é isso que eu falei, a gente tem que pensar que ela vai ter que fechar, né? Ele vai ficar assim. Então, por isso que a gente não pode colocar essas partes aqui bem na onde vai fazer a curva, senão fica ruim na hora de fechar. Então, eu vou colocar aqui uns 3 centímetros. E agora, só falta aqui a parte de pendurar as correntes. Então, eu tenho 3 tirinhas do sintético. Eu vou deixar com o avesso dela assim mesmo, mas você pode colar uma na outra, assim como nós fizemos aqui no porta-brinco. Você pode colar, passa uma costurinha de cada lado para poder fazer uma alcinha. Mas eu vou deixar assim mesmo, tá? Porque é só a corrente que vai colocar aqui, não vai ser nada pesado, nem nada, então não tem necessidade, na minha opinião. E aí, aqui vai ficar assim, ó, as 3, ó. Pode colocar mais, se você costurar lá na necessaire, então não pode vir muito perto aqui. Então, eu vou colocar os 3 aqui assim, que é onde vai ficar a nossa corrente. A gente entra aqui dentro do bolsinho. Aqui, o que que eu vou fazer? Vou colocar um lado do botão de pressão e o outro lado. Só que daí, eu vou prender o botão aqui, ó. Eu vou colocar o botão de pressão já prendendo
aqui no meu forro. Então, esse lado vai ficar já preso no forro, certo? E depois eu coloco o outro lado. Ou põe esse lado aqui primeiro, depois coloco esse, não importa. O importante é colocar o meu botãozinho aqui nessas tirinhas e depois vou colocar ele aqui. Aqui eu coloquei, então, um lado do botão, só pra segurar, pra depois a gente colocar o outro lado do botão, ó. 1 centímetro mais ou menos de distância entre um e outro. E já coloco aqui o terceiro, ó. Pronto. Daí agora, eu vou colocar o outro lado do botão, passar o viés de acabamento. Então, eu vou colocar mais ou menos aqui, assim, o outro ladinho do botão. Então, já tá começando, ó, a aparecer aqui o nosso porta-joias, com o bolsinho, aqui um bolsinho de plástico. Ainda não fechei aqui em cima, mas não tem necessidade agora. Coloquei, então, ó, tá vendo? Eles estão presos aqui, os botões estão presos no meu forro também. Então, na hora que fechar, ó, tá vendo como é que ele vai ficar? Vai ficar assim, fechadinho, ó. Então, ele fica bem presinho, que tá preso aqui no forro também. Aí, eu vou pegar aqui uma telinha, você pode pegar um pedaço de cetim também, se você quiser. E eu só coloquei aqui uma tira de viés, ó, só dei um acabamento. Dobrei o viés no meio e costurei. Agora, eu vou dobrar essa pontinha aqui. Vou deixar aqui bem alinhado, segurando, ó. Eu fiz uma dobrinha, olha só. Uma dobrinha. Se quiser até colocar um viés aqui, pode pôr, mas eu não vou colocar, não. Vou fazer só essa dobrinha aqui mesmo, bem retinha. E vou bem rente, tá? Com o meu porta-anel. Aqui tá bem retinho também. Agora, eu vou passar uma costura reta. Faço um retrocesso. E vou costurar até aqui embaixo, tá? Aqui, se você quiser tirar um pouquinho dessa rebarbinha que ficou, pode cortar, só toma cuidado pra não cortar o forro. Passar agora uma costura aqui, assim, esse acabamentinho aqui, ele fica preso aqui dentro, não vai dar pra ver, ó. Pode passar uma outra costurinha aqui também. Eu vou passar pra vocês verem. Olha só, tô bem rente aqui, faço o retrocesso. E aí, eu passo a costura que vai esconder essa dobrinha. Aqui, ó. Pronto. Então, ficou escondidinha a dobrinha aqui dentro. Por que eu tô fazendo essa bolsinha aqui? Porque quando for pendurar a corrente, ela não vai ficar solta aqui dentro do porta-joias. A gente encaixa ela aqui dentro desse bolsinho. Como eu fiz 3 horas, porque eu acho que fica melhor. Porque daí você coloca cada corrente dentro do seu bolsinho. Tem gente que faz só o bolso mesmo, assim, diretão. Mas às vezes pode embolar aqui dentro as correntes. Então, por isso que eu vou, ó, dar um pouquinho só de profundidade, ó. Tá vendo? Ó, eu faço aqui, deixo um pouquinho, aqui um vãozinho, e vou passar a costura alinhada aqui. Se quiser até colocar uma fita crepe, alguma coisa assim, pra não perder aqui, ó, o fio, é melhor. Costura, dei uma profundidade, é pouquinha, porque como eu falei, é só pra entrar a corrente aqui dentro, pra lá, a direção aqui do vão da minha alcinha. E depois faço a mesma coisa aqui no último. Aqui na última, o que eu vou fazer? A mesma coisa que eu fiz aqui no começo. Eu vou dobrar aqui a pontinha, olha só, vou dobrar até aqui embaixo. Vou deixar aqui na beiradinha. Aí, aqui ficou assim, na beiradinha. Agora, eu vou abrir esse centro. Ela tá pronta com a parte das correntes, dos anéis. Aqui pode colocar brinco de argola, né? Aqueles brincos que são maiores ou outras coisas. Aí fica a critério de vocês. Então, essa aqui é a parte do forro. Lembrando que o forro eu cortei com meio centímetro a mais nas bordas, tá? Justamente para depois encaixar certinho aqui na parte principal. Então, eu vou pegar aqui o meu sintético. Eu fiz uma aplicação aqui de corações. Já tem vídeo no canal em que eu ensino a fazer aplicação em sintético. Vou deixar aqui no card pra vocês. Quem não sabe ainda, depois dá uma olhadinha. E aí, o que eu fiz? Eu arredondei aqui da necessaire, né? A parte da frente da tampa do nosso porta-joias. Aqui eu deixei retinho mesmo, não precisa arredondar. E aí, eu vou colocar essa parte aqui
a parte do porta-brinco é a parte que vai ficar aqui na frente. Vai ficar na frente da nossa capinha. Eu vou centralizar aqui bem direitinho. Eu não vou passar cola e também não vou estruturar, tá? Eu vou deixar direto aqui assim no cetim, porque é um cetim dublado, ele já é grossinho. E não vou passar cola porque às vezes é assim mesmo. Você pode colocar clips aqui na volta. E aí eu vou costurar essa parte de fora. Eu vou costurar mais fácil da gente prender isso daqui. E eu vou passar primeiro uma costura aqui. Gente, tá tendo obra aqui do lado, tá? Vocês não reparem nesse barulho que tá fazendo. É terrível, mas não tem outro jeito. Então, eu vou passar uma costura primeiro. Como não está colado, então eu não vou passar direto assim na volta. Eu vou passando em algum não sair do lugar. É assim que eu faço. Então, eu vou costurar aqui primeiro. Vocês façam aí da maneira que vocês acharem melhor. Do jeito que vocês estão acostumados e que acham mais seguro. Eu gosto de fazer assim. Eu vou costurando alguns pontinhos que são mais... que acaba saindo mais do lugar, né? Então, eu vou costurar aqui. Eu vou costurar aqui também, ó, aqui no meio, a outra partezinha. Que eu não quero que saia nada disso aqui do lugar, tá? Então, eu vou passar aqui... deste lado também. Passo uma costura ali do outro lado. Passo uma costura aqui deste lado também. E aí, sim, eu vou fechar ela por completo. Porque aí eu sei que essas partes aqui, estando presas, elas já vão segurar o meu forno principal. Vou passar aqui também. Pronto, agora sim, eu vou dar a volta toda. Então, eu vou vir aqui onde eu parei e vou começar. Confere se tá tudo certinho. Estando tudo certinho, é só esse forro no meu principal. Toma cuidado aqui com o porta-anel. Agora, eu vou cortar aqui as rebarbas. Aqui, eu vou descosturar aqui um pedacinho, porque eu vou colocar um botão de imã, tá? Se você tiver aquele botão de imã com acabamento externo, pode colocar. Eu até tenho, mas eu não quero então aqui com acabamento externo. Eu vou colocar, então, o que é embutido mesmo, tá? Mas eu vou só descosturar um pedacinho aqui, e aí eu já aplico o botão desse lado. E eu vou tirar aqui as rebarbas que ficou. Vou deixar ele todo certinho. O não precisa, a gente corta agora. E aí, nós vamos colocar o viés para dar acabamento nessa aba aqui. Meu botão tá aplicado. Eu prefiro aplicar o botão assim, tá? Depois que fica tudo costurado, já tá tudo certinho no lugar, porque às vezes a gente aplica antes e esse forro a gente, na hora de costurar, ele sai um pouquinho do centro. Então, eu prefiro colocar o botão depois, mesmo colocar, né, o botão quando isso aqui já tá pronto. Bom, agora, aqui nessa parte, ó, de fora pra dentro 2... E aqui, ó, da lateral pra dentro, 1 centímetro e tracei um risquinho. E aí, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então, eu marco, ó, 2 centímetros. Ó, marco aqui 2 centímetros. E aqui eu marco 1 centímetro e traço uma diagonalzinha aqui. E aí, nós vamos colocar o viés nessa parte aqui. Na curva lá de... Faz a volta toda até aqui. Essa parte aqui não coloca viés. O viés eu tô fazendo de sintético mesmo. Esse você pode cortar com 2,5 centímetros. Veja a forma aí que o tamanho ele é ao meio. Pra fazer um vinco, pra ficar mais fácil de aplicar, tá? Então, eu gosto de fazer assim. Eu dobro ele todinho, faço o vinco, porque daí agora é só eu encaixar ele aqui, bem onde já tá o meu vinco. Então, eu encaixo ele aqui e vou costurar. Aqui vai ficar, ó, uma preguinha, tá? A gente vai fazer direito, que eu prefiro, que é o lado que vai ficar aparecendo mais, né? E aí, eu vou começar a aplicar agora esse viés. Então, aqui eu vou encaixar o meu viés, vou fazer um retrocesso, vou deixar ele bem emparelhado aqui com a minha
com a minha peça. Aqui vai ficar tipo uma curvinha, ó. Bem discretinho. Cuidado só com as coisas que estão aqui embaixo, pra não pegar. E agora aqui, ó, é só encaixar, tá? Metade pra cima, metade pra baixo. Porque às vezes ele pega só a costura em cima e embaixo escapa. Então, por isso que eu gosto de já deixar ele dobradinho, que daí ele está dobrado para baixo. E aqui é contornar agora a peça. Olha só. Bem tranquilo, tá? É uma curva bem aberta, então não tem problema nenhum daqui. Segura, vira. O importante é isso, é você encaixar ele aqui. Cuidado com o botão, tá? Por isso que o botão não deve ser colocado muito na ponta, tá vendo que aqui tem pelo menos 1 centímetro? Justamente por isso, pra gente poder costurar aqui o viés com tranquilidade. E aí, você usa também o material que você quiser para fazer esse viés, se quiser usar até o viés de Boneon. Eu, particularmente, não acho que fica bonito o viés de Boneon para acabamento externo, né? Que nem nesse caso aqui, o sintético. Mas aí, fica a critério de vocês. Dá para fazer também no tricoline essa peça. É só estruturar com a manta, né? Do jeito que a galera do patchwork já sabe, tudo igual. Bom, então agora aqui, vou continuar aqui colocar esse viés até lá a outra dobrinha no final. Voltinha. Ó, coloco aqui. Faço um retrocesso. E pronto, acabou aqui. Não vamos colocar viés nessa parte reta. E a aba, ela já tá pronta aqui, a parte do porta-joias, ela já está pronta, ó, já está com o acabamento bem certinho, ó, curvinhas. Depois aqui você, né, dá uma assentada aqui no viés. Como eu falei, se quiser colocar aquele outro, tá vendo? Ele fica bem certinho dos dois lados, costura bem direitinho. Então, tá aqui a parte de dentro tá pronta. Agora, a gente vai começar a fazer a nécessaire. Agora, para fazer a nécessaire, você vai precisar cortar o sintético em 2 partes, tá? Não dá para cortar ele inteiro, porque a gente vai ter que encaixar essa aba aqui na parte de baixo da nécessaire. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou pegar aqui a minha aba, ó, tá vendo que o avesso dela tá virado para cima? E eu vou colocar direito com avesso. Eu vou achar o meio aqui, porque eu preciso centralizar, hein? Na verdade, aqui eu já tinha até achado, né? Quando eu fui colocar a etiqueta lá do outro lado, eu já achei o meio. Vou cortar aqui o fiozinho. E aí, eu vou colocar meio com meio, aqui. Ó, meio com meio. E vou costurar aqui essa aba nessa parte. Então, olha só como é que tá. Avesso com direito. Vou costurar aqui. Costurei aqui, então, ó. Agora, eu vou pegar a outra parte, vou colocar, ó, aqui embaixo, direito com direito. Vou colocar aqui embaixo e vou costurar ela aqui também. Vou unir essas 2 partes. Então, aqui eu costuro as 2 partes, ó. E ficou assim, ó. Ficou a... Agora, nós vamos esquecer que essa aba existe e vamos continuar a nécessaire, colocando o zíper. Direito com direito. Vou costurar aqui desse lado o zíper e vou costurar desse outro lado o zíper também. Então, aqui eu vou costurar o zíper aqui na beiradinha. Como eu falei, agora nós vamos fazer essa nécessaire aqui normalmente, como se não tivesse essa aba. Nós vamos fechar essa nécessaire. Vou colocar o zíper aqui desse lado, na pontinha, tá vendo? Ó, o direito do zíper tá virado pra baixo e eu vou alinhar
o meu zíper aqui no corte aqui do espelho da necessaire. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Aqui da necessaire, ó, a única diferença é que vocês estão vendo que tem aqui a aba. Vou pegar o meu forro, ó, a aba fica aqui dentro, esse outro lado também, esse forro. Então, eu entro aqui na máquina, vou virar pro lado de cá, que eu prefiro. Entro aqui na máquina e passo a costura no forro. Bom, então, eu costurei o forro aqui ele inteiro. Agora, a gente vai desvirar aqui para poder rebater essa costura do zíper. Então, eu desvirei, ó, como é que ficou o forro aqui, a aba aqui, olha só. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou rebater essa costura aqui. Vou puxar o forro aqui pra dentro e vou costurar aqui. Então, aqui, eu puxo bem o forro pra baixo, vinco bem aqui, ó, dobro bem, vai ficar bem bonito. Meu ponto está no 4,5 agora. E eu vou costurar esse aqui dos dois lados, aqui e lá na outra ponta. Ó, o outro lado aqui do zíper e faço a mesma coisa. Então, eu tenho aqui os dois lados já rebatidos. Agora, o que eu preciso fazer? Passar o cursor. Você pode passar o cursor assim, do lado direito, mas aí depois você vai ter que desvirar, porque nós vamos ter que fechar ela no avesso. Então, o que que eu prefiro? Eu prefiro já passar o cursor com ela aqui no avesso. Então, eu guardo aqui dentro essa aba, deixo ela quietinha aqui, olha só. E vou passar o cursor, ó, com ela aqui no avesso. Então, eu coloco meu cursor virado pra baixo e vou passar aqui do mesmo jeito, ó. Posso até virar ele aqui do lado certo, ó. Viro aqui a pontinha do meu zíper do lado certo. E aí, eu passo, olha só como é fácil. Eu passo aqui o cursor pelo lado de dentro. E aí, eu passo novamente e deixo esse cursor aqui no meio. Bom, então, o meu zíper aqui tá fechado, ó. Passei aqui o cursor, aí eu puxei o forro fora, tá? O forro, ele tava aqui pra ficar no avesso. Assim. Ela está toda no avesso, as duas partes no avesso. Dando essas laterais, tá? Do outro lado aqui, uma das partes do forro, eu vou deixar um tanto aberto. Então, eu vou fazer retrocesso e vou deixar não costurar a aba também, tá? Então, você passa aqui a costura, mas enfia essa aba lá pra dentro. Então, eu tô fechando aqui. Chegou nessa parte aqui que vai encontrar com o forro, a gente entra um pouquinho aqui, ó, na diagonal, ó. Entra um pouquinho, desce, costura até lá embaixo. Costura, não deixa uma abertura muito pequena, não, porque senão depois fica difícil pra puxar a peça, ainda mais que ela tenha a aba, tá? Então, deixa aqui uma abertura bem legal. E aí, eu vou centímetros, ó, da costura pra dentro, e aqui, como não tem costura, eu marco da dobra pra dentro. E faço aqui o quadradinho, ó, com 2 centímetros. 2 por 2, em todas as pontas, 2 por 2. Aqui também, ó, das costuras pra dentro. Aqui eu já até cortei pra mostrar pra vocês quadradinhos, mas eu faço um retrocesso aqui nessas pontinhas, porque a gente vai abrir aqui pra fechar a caixinha de leite, e às vezes ela descostura, porque a gente cortou. Então, passa aqui um retrocesso em todas as pontinhas, depois que você cortar a caixinha de leite. E aí, nós vamos, ó, juntar aqui costura com costura e costurar aqui todas as bordinhas. Muito cuidado quando vocês forem cortar a caixinha de leite, para não cortar a aba junto. Então, prestem bastante atenção, corta com cuidado, não corta na pressa, senão vocês acabam cortando a aba também. Agora, ó, vou enfiar essa aba lá pra dentro. Vou colocar, então, costura com costura. Nesse vão, eu vou abrir o zíper e eu vou puxar agora, bastante cuidado, mas é só puxar agora ela pra cá. Se vocês quiserem também fazer uma abertura fechando, tá? Não importa. O importante é que vocês tenham uma abertura legal aí pra poder passar. Vou desvirar ela aqui do avesso.
Desvirei aqui a necessaire, olha só, ela pode ficar às vezes um pouco amassadinha, mas escolha geralmente sintéticos com fundo e malha que não tem tanta memória, daí é só você deixar um dia inteiro ela bem cheinha, que ela vai perdendo aqui essas marcas aqui que ficam, tá? Antes de fechar o forro, né, daquela abertura, o que a gente vai fazer, ó? Fecha aqui, arruma ele bem certinho aqui dentro, se quiser até enche essa necessaire com aqui e vai marcar o outro lado do botão, ó. Então, posso deixar ela muito apertada, porque senão, né, amassa e daí não vai caber nada aqui dentro, então eu vou deixar do botão, faço a marcaçãozinha aqui. E aí, por aquele buraco que tem no meu forro, eu coloco aqui a outra parte do botão. Pronto, então, botão já colocado, fechei o meu forro, vou depois encher, colocar uma toalhinha aqui dentro pra ficar cheio. E, ó, fechei e tá prontinha. Olha que necessaire mais. Aqui pode colocar até roupa íntima, né? Pode colocar calcinha, sutiã aqui dentro, cabe bastante coisa. Aqui, né, ficam as joias, as bijus, tudo organizadinha, tudo dentro do seu lugarzinho. Numa necessaire super compacta, que cabe em qualquer mala aí, ó, cabe em qualquer bolsa. Ó, você coloca dentro da bolsa, leva aí pra onde você quiser. E olha que coisa mais linda essa necessaire aqui. Esse porta-joias de viagem, top demais, gente. É linda demais, né, gente? Vocês viram aí que ela não é difícil de fazer, tem alguns detalhes, né? É um passo a passo bem explicadinho, do jeito que vocês gostam. Então, eu espero muito que vocês aproveitem aí essa aula. Vem mais peça por aí. Não esquece, se inscreve no canal, deixa o like. Um beijo e até o próximo vídeo.